Como se posicionar para atrair o cliente certo. Vamos combinar entre nós aqui, empreendedoras, que é isso que a gente mais quer? Tornar esse processo de atração do cliente mais fácil e mais eficiente. Então hoje o nosso papo vai ser mais profundo para que você consiga detectar o que será que você precisa lapidar na maneira como você vem se apresentando, na maneira como você vem apresentando aquilo que você vende para você de fato começar a atrair o cliente que está aí na sua cabeça. Se você ainda não me conhece, eu sou Thaís Vilela e aqui nesse espaço a gente fala sobre marketing, posicionamento digital e vendas. Então, se você é uma empresária que deseja se encorajar cada vez mais para colocar a sua voz no mundo, mostrar a excelência daquilo que você vende e atrair as pessoas certas para o seu negócio, esse é o seu lugar certo. Então já chega se inscrevendo nesse canal, que é uma moeda de troca para que eu tenha um incentivo de continuar produzindo conteúdo profundo aqui para você. E, obviamente, já compartilha com alguma amiga empreendedora, que eu tenho certeza que vai ser muito valioso na sua jornada. Para a gente começar esse nosso papo, eu quero partir de um ponto zero. Posicionamento nada mais é do que a percepção que o mercado e as pessoas têm a seu respeito. E como que essas pessoas chegam nessa percepção? Através das informações que você está enviando para elas, através da sua energia, da sua narrativa, da sua consistência, da maneira como você se comporta. Se você parar para pensar, a gente faz isso o tempo inteiro. Seja na internet, seja no mundo offline, o tempo todo eu, Thaís, estou enviando mensagens para outra pessoa para que ela tenha uma percepção sobre mim. Será que a Thaís é mais divertida? Será que a Thaís é mais séria? Será que ela é mais descolada? Será que ela tem um ar muito de inteligente? Será que ela tem uma cara de rica? Será que ela é mais debochada? Será que... N coisas, N adjetivos, e isso através da maneira como eu falo, da maneira como eu me visto, das cores que eu utilizo, dos símbolos, no caso eu, sou cheia de tatuagem, então certamente eu te passo uma informação talvez de mais informalidade, talvez de rebeldia, de criatividade. Tem muita gente que acha que eu sou roqueira, tá, gente? Para você ter uma noção do poder dos símbolos e das mensagens. E nem de rock eu gosto. Mas aí tudo bem, né? Eu preciso aceitar porque realmente tem alguns elementos aqui que podem remeter a isso. Mas o que eu quero que você entenda é que esse assunto, ele não precisa ser um bicho de 7 cabeças. E eu vejo muitas empreendedoras tornando isso um bicho de 7 cabeças. Justamente porque seguem o flow e nem sabem o que está fazendo. Tem uma coisa muito importante. O fato de você estudar sobre posicionamento, olhar para o seu negócio com carinho de verdade e não simplesmente deixar que a vida te leve, não é fazer com que você se encaixe dentro de um padrão ou de uma caixinha, né? Meu Deus do céu, então eu preciso saber que cor que eu vou usar. Eu preciso ficar de olho o tempo todo na roupa, sabe umas coisas assim? E eu sou totalmente contra isso. Se você já conhece a minha linha de trabalho, você sabe o quanto que eu defendo que a gente traga a nossa personalidade cada vez mais para o nosso negócio. Esse é o grande valor do negócio, tá? Então, assim, não é sobre colocar numa caixinha ou deixar muito quadradinho, mas é sobre não ficar uma bagunça. Se tá uma bagunça, eu vou atender todo tipo de cliente. Na verdade, todo tipo de cliente que chegar até mim. Então, eu tô contando ali que o que vi tá bom. Aí eu me adapto, aí eu dou um desconto para quem eu sinto que é do desconto, aí não sei o quê. Então, assim, posicionamento é para repelir e para atrair cliente. Não para atender e eu sou da galera, vamos lá ver o que acontece. É por isso que a gente fala que o preço já posiciona. Se eu pego, por exemplo, vou pegar aqui esse bracelete aqui, ó. Se eu pego esse e um outro bracelete, e esse bracelete eu falo que custa R$30 e o outro bracelete custa R$5.000. Automaticamente a minha cabeça entende, obviamente, que isso aqui é mais valioso. Eu já coloco num patamar essa marca que está me vendendo a R$5.000, obviamente, porque provavelmente é de ouro, revestido de ouro, alguma coisa assim, enquanto o outro não tem essas propriedades. Mas leve isso para o seu próprio negócio também, para serviço que você venda, para produto que você venda.
A partir do momento em que você me fala o preço que você cobra o seu produto e o seu serviço, ele já coloca um pin na cabeça do seu cliente, um pin na cabeça do mercado. Não tem como você ser incoerente nos elementos que você usa. E aqui eu estou usando o preço só para dar um norte. Mas a coerência, ela tem que estar em todas as pontas. Então vamos supor que eu decidi que eu vou trabalhar com o público da classe A. Porque sim, quem decide isso é você. Se você não está decidindo isso, o mercado está decidindo. E bem provavelmente você nunca vai ter um padrão muito correto, ou pode ser que o seu padrão seja o seu padrão social. Já vou explicar um pouco mais a respeito disso. Então, o primeiro passo é você definir qual é o público que você decide trabalhar. E sim, falando financeiramente do quanto esse público está disposto a pagar por aquilo. Se eu crio uma marca fitness, por exemplo, eu tenho várias linhas a ser seguidas. Eu posso vender o bacião lá dos looks fitness, assim como eu posso me posicionar com uma marca que vende um conjunto a R$1.000. Totalmente diferente. Se eu não tomo consciência disso quando eu estou criando o meu negócio, o meu produto, o que eu faço? Pode ser que eu coloque o preço que eu pagaria naquilo. Aí que entra o fato de trazer a sua realidade na hora de precificar. Então, eu, Thaís, se eu olho e não é a minha realidade R$1.000 num conjunto fitness, provavelmente eu vou ter muita dificuldade de criar uma marca fitness que atenda um público que paga R$1.000. Isso se eu não estiver pensando estrategicamente, ok? Naturalmente, o que eu vou fazer? Buscar qual que é a média de preço que eu pago num conjunto, R$100 e poucos. Eu vou desenvolver uma marca de R$100 e poucos e vou jogar no mercado para ver quem compra, ou às vezes buscando até, na minha cabeça, atrair um cliente premium. Só que aí que está o erro. O cliente premium, que provavelmente já está acostumado a usar looks de R$1.000 de academia, ele nem vai olhar para minha marca de R$100. É incoerente. Não tem como você falar, não, eu vou atingir a fulana que mora lá no bairro do Higienópolis e não sei o que, sabe? Coloca uns bairros bem assim, de São Paulo, que já é bem sucedida, que tem tal e tal e tal rotina, com um produto, um conjunto de R$100. Isso nem vai brilhar os olhos dessa mulher. Eu não vou conseguir atrair e causar desejo por ela. Porque provavelmente, para ela, na realidade dela, aquilo ela pode julgar como alguma coisa que não tem valor, vagabunda, que não tem qualidade. Bem assim desse naipe mesmo. Por quê? R$1.000 para essa mulher, num conjunto fitness, é o padrão dela. É o básico. Na cabeça dela é assim. Como assim? Existe conjunto que é inferior a R$1.000, sabe? Então eu vejo dentro do mercado uma incoerência muito grande e muitas profissionais patinando exatamente aí. A gente não consegue colocar uma certeza e tomar uma decisão em coisas que são básicas e que são assim a raiz do nosso negócio. E voltando para o que eu te falo do seu cenário social, eu já dei um exemplo em um outro vídeo, que na época que eu era fotógrafa de casamento, eu não tinha a mínima noção de posicionamento. A única coisa que eu tinha é quanto que eu estaria disposta a pagar num fotógrafo de casamento. Então, na época, 5, 6, 7 anos atrás, eu trouxe para dentro do meu negócio que eu estava criando a minha realidade, sem nem pensar. Eu falei, eu pagaria R$2.000, R$2.500 num fotógrafo de casamento, então foi exatamente isso que eu apliquei dentro da minha marca. Entenda que o bolso do seu cliente não é o seu bolso. Não necessariamente é o seu bolso. Na mesma linha, se eu tivesse vindo de uma família rica, berço de ouro, dinheiro é algo que eu estou acostumada, e para mim é normal que um fotógrafo de casamento custe R$30.000, porque foi a realidade que eu nasci e que eu vivi. Se eu crio uma marca e eu sou a fotógrafa, é muito fácil que eu cobre R$30.000, porque já faz parte. Como assim? Tem gente que cobra menos que isso.
Você tá entendendo qual que é a linha de raciocínio? Exatamente essa. Só que como muitas vezes a maior parte de nós vem de uma classe média baixa ou uma, né, classe média padrão, quando eu vou criar o meu negócio, eu vou ficar ali. E se eu tenho a vontade de atrair um público mais premium, eu preciso fazer um exercício mental absurdo. E essa é a realidade do mercado. E eu te digo isso porque anos atrás, quando eu cobrava R$ 2.000 como fotógrafa de casamento, eu trabalhei como freela para um fotógrafo que cobrava 30 mil. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Quando eu olhei aquilo, eu falei, como assim? Ele cobra R$ 30.000 para fotografar um casamento? As fotos são belíssimas, mas as minhas fotos também são belíssimas. Só que eu estava inserida dentro de um casamento que o casal gastou, sei lá, 1 milhão para fazer. E que muitas vezes nem foi o casal que gastou para fazer. Tem aquela outra tradição, que é o pai da noiva que paga o casamento. Então entenda que o primeiro passo é a gente entrar dentro do universo do cliente que eu quero atrair. Primeiro passo, e a gente não faz isso, a gente não faz. A gente simplesmente precifica de acordo com o que eu acho, de acordo com a minha realidade, de acordo com sei lá o quê. Sendo que, na verdade, todo o nosso trabalho vai partir do cenário do cliente que eu quero vender. Primeiro é ele, depois você começa a adaptar as coisas. E isso vai se estender para todos os elementos da nossa marca pessoal, ou enfim, se você tiver algum outro tipo de marca que não seja você, o seu rosto. Eu dei o preço para ficar mais fácil da gente ilustrar, mas isso se estende por todos os outros elementos. As cores que eu escolho, as fontes que eu escolho trabalhar, se vai ser mais exagerado, se é mais minimalista, se é X, Y, Z, tudo isso remete. Então, a coerência do nosso posicionamento, ela tem que estar em todos os pilares. Não adianta eu me posicionar, eu querer atrair um cliente mais premium, eu cobrar R$ 30.000 no meu produto de mentoria e quando eu vou olhar a extensão das outras coisas, está tudo absolutamente mal feito. Uma página de vendas feita, sei lá, no Canva por mim mesma, totalmente amadora. Eu olho a produção de conteúdo e ela é muito rasa e eu sou uma profissional que não me cuido esteticamente falando. Então, todos esses elementos, eles são extremamente importantes. Não tem como você acreditar que só um deles é o que faz o seu jogo mudar. Só um deles é o que envia a mensagem para o seu cliente. Lembra o que eu falei no começo do nosso papo? Tudo envia mensagem. O seu corte de cabelo, se tem tatuagem, se não tem, a cor do cabelo, a roupa, se tem decote, se não tem, como que você fala. Tudo isso envia mensagem. Então, não tem como a gente achar que um único elemento é o que vai fazer a diferença dentro do posicionamento do nosso negócio. O mesmo se aplica se eu decido que a minha marca ou aquilo que eu vendo é para um público classe C e D, por exemplo. Posicionamento, gente. Vai para sorveterias que existem no mercado. Existem um monte de sorveterias que estão ali para classe A, para classe B. Enquanto outras estão ali para classe C, para classe D. Isso é posicionamento. Isso quer dizer que uma lucra mais do que a outra? Não necessariamente. Só porque escolheu um público? Não, existe público para tudo. Pega a Dolly, refrigerantes Dolly. Gente, se você pegar as propagandas, o próprio Instagram, a maneira como a marca se posiciona, você tende a olhar para aquilo e falar que é tosco. Nossa, chega a beira a tosquice as propagandas, meio mal feito, umas coisas meio não sei o quê. Você acha que se a propaganda e as artes e tudo fosse minimalista, rebuscado, com outro tom, com outra tipografia, você acha mesmo que o público que aquele produto foi destinado ia se identificar? Mesmo que aquele produto fosse o mais barato na prateleira, não ia se identificar. Então a coerência, ela não vale só para o público premium que está disposto a pagar mais caro por aquilo. Ela também está no público classe D. A mesma coisa. Então, para a sua marca pessoal ter sucesso, todos esses pontos, todos esses pilares têm que estar em sinergia. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em um detalhe que eu acho importantíssimo:
o universo dos arquétipos. Eu preciso identificar qual é o meu arquétipo principal, qual é o arquétipo principal da minha marca, para que fique mais fácil eu colocar isso no mundo. Quando eu comecei a trabalhar com posicionamento, atender mentoradas, dar consultoria, essa foi a base que eu trouxe do meu trabalho. Então, toda a base do meu trabalho são os arquétipos. Justamente por ter identificado a dificuldade em colocar a mão na massa. Tá, na teoria, beleza, posicionamento, show. E na prática, o que eu faço? Como que eu faço? Será que tá certo? Na teoria é tudo muito fácil. Então, o jeito mais fácil, digamos, de ilustrar que eu encontrei no meio desse caminho foi o fato de que você já tem uma personalidade, que ela é sua, é enraizada mesmo, enraizada. E o posicionamento que você constrói na internet, ele é a raiz do seu negócio. Não tem como você fugir disso. Tenho certeza que se você já está há mais tempo no mercado, você já patinou tentando se expressar de uma maneira que não era você, tentando se vestir de uma maneira que não era você, tentando produzir vídeo de uma maneira que não era você. E você vai se perder no meio do caminho. Eu vivi exatamente isso por já estar no mercado há muitos anos, já ter trabalhado nos bastidores de outros projetos, já ter colocado minha cara a tapa, desistido, voltado, desistido, voltado. Faz parte do processo. Mas se você não está muito segura da sua personalidade, como que você vai estender isso para as outras maneiras de se posicionar? Então, o primeiro passo é você descobrir qual é o arquétipo que vai guiar a sua imagem, a sua comunicação, a sua energia de marca. Eu vou te dar um exemplo, não vou me aprofundar nesse assunto porque não é o teor do nosso tema, mas se eu identifico que eu, como empresária, tenho o arquétipo principal sendo a heroína, o cliente que vai se identificar comigo, ele vem buscar quais tipos de palavras na energia da minha marca? Energia, superação, foco, garra, disciplina. Eu me identifico com essa personalidade porque a Thaís me passa isso nos conteúdos dela, na energia de marca dela, no jeito que ela fala, no jeito que ela produz conteúdo. Por outro lado, se eu sou uma empresária que identificou que o arquétipo que mais me guia é o da cuidadora, o cliente na outra ponta que vai se identificar comigo, ele está ali buscando acolhimento, segurança, calmaria, porque é outro tipo de personalidade. Então entenda que, como 90% das mulheres que eu falo aqui na internet e que eu mentoro são profissionais que estão, com a cara a tapa, são o rosto do negócio, dão mentorias, dão cursos, prestam serviços, então não tem como eu fugir disso, porque é você que vai mostrar o seu rosto no vídeo, é você que vai produzir seus stories, é você que vai produzir suas coisas. Então não tem como eu pintar outro arquétipo em você. Não tem como eu pintar outra personalidade em você. E a partir disso, eu consigo dar um match com o cliente que eu quero atrair através dos elementos que eu utilizo. Do meu preço, da mentoria, das cores que eu utilizo, da tipografia, se está coerente, se é mais minimalista, se é um lado mais criativo. Como que eu posso atrair esse tipo de cliente? Entendendo qual nível, qual fase esse cliente está. De repente, o seu produto ou aquilo que você vende é para falar com pessoas que são muito mais iniciantes. E existe outro tipo de produto que é para falar com um perfil de cliente que já está mais robusto, que já tem uma faixa de faturamento, que já vive de uma determinada maneira. Outra linha de produtos é voltada para um público mais jovem, enquanto a outra é voltada, esse tipo de procedimento funciona mais para profissionais que têm 50 a mais. Eu não posso fugir disso, porque toda a minha comunicação vai estar em volta do tipo de cliente que eu escolhi atrair. Então, se eu puder te dar um conselho, não faça como eu fiz na época que eu tive a empresa de fotografia, porque eu balizei de acordo, primeiro, com a minha realidade e, segundo, eu simplesmente deixei acontecer. Então, os clientes chegavam e eu nem sabia muito o que estava acontecendo, entende? E, naturalmente, eu passava a atrair só clientes que tinham aquela verba para investir. Os famosos R$ 2.000, R$ 2.500.
E muitas vezes não tinham nem investimento para vídeo, então faziam só foto. Então entende como, a partir do momento em que a gente toma uma decisão e começa a encarar o nosso posicionamento, as mensagens que eu estou transmitindo, a precificação do meu negócio, se eu tenho um negócio físico, a região, o bairro que eu estou localizada, tudo isso interfere. A partir do momento em que eu olho para isso com estratégia, com profissionalismo, eu vou atrair os clientes que eu desejo. O que você não pode fazer é deixar aí, né? A Deus dará. Deixa a vida me levar e vamos ver qual é que vai ser. Bom, essa foi um pouco da minha visão a respeito de posicionamento, percepção de valor e os elementos principais que ao longo dessa experiência me fizeram melhorar em muito e principalmente aplicar no negócio de outras profissionais e ter resultados de muito sucesso. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário, me conta com o que você trabalha, qual é o seu maior desafio hoje. Não sai desse vídeo sem se inscrever nesse canal e dar um like nesse vídeo também, que é muito importante essa nossa moeda de troca. E caso você queira um olhar mais personalizado para o seu negócio, está precisando aí dessa clareza, aqui na descrição desse vídeo você encontra mais detalhes da minha consultoria que a gente faz com base nos seus arquétipos que vamos identificar juntas e você recebe um plano de posicionamento completo para começar a aplicar logo na sequência. Então, se você precisa de um pouco mais de clareza, outra pessoa olhando para o seu negócio e te dando os primeiros passos, acesse o link que está aqui na descrição e vai ser um prazer te atender. É isso, a gente se vê no nosso próximo papo. Até lá!